números que impressionam e, por isso mesmo, pedem ações efetivas no combate à lavagem de dinheiro. Hoje, vamos mostrar os prejuízos com esse tipo de crime e a união de esforços das autoridades para evitar a evasão de recursos. Que o Estado, aqui no Poder Judiciário, seja melhor preparado para que esses processos tenham tramitação razoavelmente rápida. E quando há suspeita de atividade ilícita no Brasil, entra em ação a Unidade de Inteligência Financeira. O principal valor agregado do COAF é tentar identificar o bandido desconhecido. Há mais de uma década, a política de combate à lavagem de dinheiro mudou e você vai entender por que agora, no Justiça para Todos, está só começando. Só para se ter uma ideia do rombo que a lavagem de dinheiro provoca, o orçamento da União para 2014 é de 2,4 trilhões de reais. O Ministério da Saúde ficará com pouco mais de 82 bilhões. O da Educação, 42 bilhões. E sabe quanto o país perde por ano com as atividades ilícitas? As estimativas assustam. Pelo menos 2% do produto interno bruto mundial tem origem criminosa e são movimentados pelos esquemas ilícitos de lavagem de dinheiro. Mais de 1 trilhão e 170 bilhões de reais transitam anualmente na economia. Diante desses números, o governo brasileiro agiu e em 1998 foi criado o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No Brasil, o COAF, ligado ao Ministério da Fazenda, é uma unidade de inteligência financeira responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Mas vamos entender por que esse órgão foi criado. Antes da existência do Conselho, os bancos, por exemplo, já comunicavam à polícia as operações suspeitas, mas o método usado não era dos melhores. Os bancos faziam as comunicações, os outros começavam a entender isso como denúncia a crime, começou a criar, vamos chamar, um conflito, um mal-entendido entre esses dois atores. O resultado disso é que os bancos começam vamos dizer, se tornar mais cuidadosos, dizer, só vou comunicar quando tiver certeza. Só que banco não é polícia, então ele não vai ter certeza nunca, ou raras vezes, então começa a comunicar muito pouco. Aí o outro começa a reclamar que não está recebendo nada. Ou seja, o sistema começa a apresentar um problema, ele não funciona. E qual foi a resposta para essa solução? No fundo, a resposta para essa situação foi baseada na experiência de uns outros países, a Bélgica, os Estados Unidos, que tinham criado uma entidade no meio dessa relação entre bancos e as autoridades. Essas entidades receberam o nome de Unidade de Inteligência Financeira. A partir daí, o governo teve um setor específico para receber essas informações. O que é a operação suspeita? Se você chega num banco e faz uma operação criminosa, tipo, assim, leva um cheque falsificado, um dinheiro falso, isso não é suspeito, isso aí é um crime. Então você está vendo um crime, você tem que informar a polícia, né? Chama a polícia e fala, ó, tem um sujeito aqui que está me assaltando, está cometendo um crime. Tá? Isso é uma coisa que, não, vamos dizer assim, não nos interessa no momento. A operação suspeita é uma operação que ela é aparentemente legal, formalmente legal, ela é igualzinha à operação que você faz, eu faço, todo mundo faz, mas tem alguma coisa que não encaixa. O Conselho recebe cerca de 7.000 comunicações por dia. Quem faz parte do setor econômico do país, como bancos, empresas de factoring, loterias e imobiliárias, tem de informar ao órgão operações suspeitas ou automáticas, como saques no valor igual ou maior de R$100 mil. Não é que se tenha desconfiança desses setores, muito pelo contrário. Na verdade, o que se pensa desses setores é o seguinte, como esses setores são de pessoas sérias, a gente não quer que as pessoas sérias sejam usadas inadvertidamente pelos lavadores. Então, o que o sistema procura é alertar essas pessoas do risco que elas correm de estar ajudando o bandido.
Então, porque se o sujeito, essas empresas, estiverem ajudando o bandido conscientemente, elas também são bandidos, quer dizer, são criminosos também e devem ser punidas por isso. Para fazer esse trabalho minucioso e lidar com informações valiosas, é preciso cuidado. Pouco mais de 40 funcionários trabalham nesse órgão e, por questões de segurança, não podemos nem mostrar onde é que ele fica. Isso porque aqui, na base de dados, existem informações que podem colocar a vida dessas pessoas em risco. Todas as comunicações que chegam aqui passam por uma triagem. Estes analistas avaliam a gravidade do caso e decidem se deve ou não ser levado adiante. O que o analista vai fazer? Ele vai abrir a comunicação e vai ler. Ao ler, ao fazer isso, o sistema já dá algumas informações importantes para ele. Por exemplo, já diz se aquelas pessoas citadas lá na comunicação, se tem outras comunicações. Se já tem casos, que é o nome que nós chamamos aqui dentro, né, envolvendo aquelas pessoas, né, casos abertos. A partir daí é feito um relatório de inteligência financeira e todas as informações passadas às autoridades competentes. Essa autoridade vai receber esse relatório também em meio eletrônico. A partir desse momento, na verdade, acabou o nosso trabalho, né? O principal valor agregado do COAF é tentar identificar o bandido desconhecido. Uma evasão de recursos tão grande assim pede providências. Mas você sabe quem trabalha para devolver aos cofres públicos o dinheiro desviado pelos criminosos? Por exemplo, se identificou que determinado político desviou 5 milhões de reais e que esse dinheiro está na Suíça, por exemplo. E vai pedir o bloqueio através do DRCI, que vai entrar em contato com o outro país e vai solicitar o bloqueio desses recursos. É no próximo bloco. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Agentes especializados e a tecnologia. Essa é a receita de sucesso quando o trabalho é rastrear e recuperar o que sai pela porta da lavagem de dinheiro. Pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas aos mecanismos de controle. Contadores e advogados, por exemplo, devem denunciar operações suspeitas. As bolsas de valores, mercadorias e atividades de compra e venda imobiliária são atividades que chamam a atenção dos investigadores. Um dos órgãos do governo que faz parte do COAF e trabalha intensamente no combate a esse tipo de crime é o Ministério da Justiça. Aqui existe um departamento específico para cuidar de tudo que diz respeito à lavagem de dinheiro. É o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica. Traduzindo, eles trabalham para devolver aos cofres públicos o dinheiro desviado pelos criminosos. Durante a investigação, a polícia, o Ministério Público precisam obter provas para eventualmente condenar os investigados. Na grande maioria das vezes, essas provas não estão no Brasil, estão no exterior. Então, para se obter essas provas, é necessária a participação do nosso departamento, que faz a articulação com os outros países. Uma das medidas possíveis a serem feitas no exterior é o congelamento dos bens da organização criminosa. Então, por exemplo, se identificou que determinado político desviou 5 milhões de reais e que esse dinheiro está na Suíça, por exemplo. Então, o que a autoridade brasileira tem que fazer? Tem que pedir o bloqueio desses recursos. E vai pedir o bloqueio através do DRCI, que vai entrar em contato com o outro país e vai solicitar o bloqueio desses recursos. É importante também, cada vez mais, fortalecer os aspectos de cooperação judiciária para que esse específico crime seja devidamente apurado e, uma vez detectado, apurado, haja o processo penal e o juiz, aí no seu papel fundamental de magistrado, dar ao réu o processo penal justo, aplicando eventualmente a penalidade adequada.
O diretor do departamento explica que a melhor forma de combater esse tipo de crime é tirar tudo que os criminosos conquistaram com o dinheiro ilícito. Dessa forma, a organização criminosa perde força e poder. O combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, hoje ele é focado na descapitalização da organização criminosa. Por quê? Se você simplesmente prende um membro da organização criminosa, a organização continua funcionando com outras pessoas. Então é necessário que você retire os recursos da organização criminosa. Então, para você retirar, no início da investigação, você deve bloquear esses recursos para que eles não tenham mais acesso, para que a empresa, a crime organizado não funcione mais. Qual que é a importância disso? São duas. Primeiro, tire o dinheiro da organização criminosa. A organização criminosa não tem condições de funcionar por falta de condições financeiras. E segundo, os cofres públicos são ressarcidos de eventual desvio, de eventual crime cometido contra a administração pública. O caminho mais rápido para encontrar esses recursos desviados é por meio da tecnologia. Foram criados sistemas personalizados para investigar nos mínimos detalhes as operações suspeitas, como esse aqui, no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica. Olhando assim, até parece uma sala de trabalho normal, né? Mas aqui funciona um laboratório que trabalha dia e noite no combate à lavagem de dinheiro. Até o final do ano, todos os estados brasileiros vão ter esse recurso para fazer cruzamento de dados ou comprovar operações ilícitas. Só nos últimos 3 anos, o sistema já identificou 19 bilhões de reais que podem ter ligação com o crime de lavagem de dinheiro. Como se estivesse brincando de gato e rato, né? Sempre que a gente chega, eles estão um pouquinho na frente. E assim, a gente não pode ficar para trás. Investigar esse tipo de crime não é fácil. É preciso especialização. A INCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, já capacitou mais de 15 mil agentes públicos pelo Brasil para essa finalidade. Se você vai investigar a lavagem de dinheiro, é uma coisa mais difícil, é uma coisa que você tem que ter mais paciência, mais técnica. E a grande maioria das autoridades brasileiras, infelizmente, ainda não conhecem e não se aprofundaram no tema lavagem de dinheiro. Então, sim, em 2005, nós percebemos isso na INCLA e criamos esse programa de treinamento. Para ajudar nesse combate, a nova lei especifica quem deve denunciar operações suspeitas. Contadores e advogados estão na lista. A atuação deles é a coisa mais perfeita, a mais correta do mundo. Mas se eles estão participando do esquema criminoso, auxiliando a organização criminosa a esconder dinheiro, não só eles têm a obrigação de comunicar, como se eles não comunicarem, para mim eles são partícipes do crime. As empresas, às vezes, têm muita dificuldade em fazer isso e criam casos, vou dedurar o meu cliente, né? E eu sempre chamo a atenção que isso é uma proteção dessa empresa. Isso não é contra ela, ao contrário. O problema é que o crime organizado funciona mesmo como uma empresa. A estrutura conta com advogados e profissionais da área de contabilidade para dar respaldo aos criminosos. E eles também se beneficiam com o dinheiro ilícito. Eles funcionam de fato como uma empresa. Eles contratam advogados, eles contratam contadores, eles tentam se infiltrar no poder público através de candidatos a cargos no poder legislativo, no poder executivo. Por isso que eu digo assim, o advogado, o contador, o policial, ninguém está acima da lei. A partir do momento em que há, sei lá, uma suspeita de lavagem, todos devem participar. Para pesquisar mais sobre lavagem de dinheiro, vale a pena visitar alguns sites. Anote aí. São muitos os profissionais que atuam para identificar as operações ilícitas no Brasil, mas essa é só a primeira etapa do trabalho. Após as investigações, vem a parte operacional. É hora de recuperar o que foi desviado, de identificar os autores das fraudes e de pôr fim às atividades. E sabe quem faz isso? Depois de receber as comunicações, formular os relatórios e enviar aos órgãos responsáveis, é hora da Polícia Federal entrar em cena. As operações da PF contra a lavagem de dinheiro ganharam força mesmo em meados de 2003. Foi nessa época que houve uma reestruturação pelo governo federal que desencadeou uma onda de prisões de quadrilhas especializadas em fraudes eletrônicas, sonegação, corrupção e lavagem de dinheiro.
Mesmo com a intensificação dessas operações, a investigação era difícil, principalmente porque boa parte do cruzamento de dados era feito manualmente. A gente recebia uma grande quantidade de dados, então a gente fazia uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Nós recebíamos caixas e mais caixas de papel, que o primeiro passo era transcrever aqueles dados para o computador e demorava anos para fazer aquilo. E pior do que isso, cada banco, por exemplo, mandava aqueles dados de uma forma diferente. Além de estar à frente do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica do Ministério da Justiça, Saad também é policial federal e participou de uma das operações que ganhou projeção nacional. Foi em 2007, com a descoberta do esquema do traficante colombiano Juan Carlos Abadia. Ele veio para o Brasil com nome falso, com passaporte falso, com uma pessoa totalmente diferente. Inclusive aqui no Brasil ele não era conhecido como Abadia, obviamente, ele era conhecido como Tonho. O apelido dele era Tonho e a identidade dele era uma identidade argentina. Então, o que ele fazia aqui no Brasil? Ele gastava o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Só que para disfarçar o gasto desses recursos, ele não comprava os bens em nome de Juan Carlos Abadia ou em nome de Tonho. Ele pegava os recursos da Colômbia, mandava para a Espanha, mandava para os Estados Unidos, mandava para Portugal. E esse dinheiro voltava para o Brasil em forma de investimento do exterior no Brasil. Então era uma empresa do exterior que queria investir no Brasil. Para conseguir prender o traficante, foram anos de muito trabalho. O colombiano foi extraditado para os Estados Unidos, um dos países onde também era procurado. Os bens, que passavam de bilhões de reais espalhados pelo mundo afora, foram a leilão. Mas muitas vezes, pela demora do processo, objetos valiosos se perdem nessa espera. Isso não é culpa da polícia, não é culpa do Ministério Público, não é culpa do Poder Judiciário. É culpa da legislação que permite uma série de recursos que acabam postergando essa decisão. Isso é um grande problema por quê? Carros que são apreendidos e outros bens que são apreendidos acabam apodrecendo em depósitos. Para o presidente da AJUF, é necessário que a repressão desse crime seja feita em equipe e que todas as instâncias e poderes trabalhem juntos no combate à lavagem de dinheiro. É preciso que isso seja bem divulgado, que as pessoas tenham consciência disso e que o Estado, aqui no Poder Judiciário, seja melhor preparado para que esses processos tenham tramitação razoavelmente rápida, para que se garantam os direitos do acusado no processo penal, mas que haja uma demonstração clara de intolerância em relação a condutas que sejam prejudiciais à sociedade como um todo. Na prática, as ações raramente tramitam de forma rápida e, em alguns casos mais complexos, o criminoso pode até morrer antes mesmo do final do processo. E aí, a União não tem como reaver o dinheiro. Vai ter a extinção de punibilidade dele. O Estado vai perder a pretensão punitiva. Então, o que acontece? O Estado não vai poder puni-lo. Como ele não vai poder puni-lo, não vai existir uma condenação. Em consequência, os efeitos secundários da condenação, como é o caso do perdimento de bens, também não ocorrem. Nesse caso, os bens continuam com os herdeiros. E por quê? Por que ele vai ter a extinção da punibilidade? Porque a pena não pode passar da pessoa do condenado, como reza o artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Mas há uma exceção. Esses bens, apesar de estarem com os herdeiros, porque o Estado perdeu a pretensão punitiva, pode ser que esse agente responda por reparação de dano ou em qualquer outra esfera que não a penal. Aí sim consegue adentrar o patrimônio dos herdeiros, mas sim, assim, entrando no patrimônio dos herdeiros, mas até o limite da herança deles. E veja em instantes o trabalho da Associação dos Juízes Federais do Brasil pela informatização dos processos. O juiz ele é imparcial, deve ser sempre imparcial e reservado quanto aos processos que ele tem naquele momento sob seus cuidados. Em 1 minuto. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem, Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor.
Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de móveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga para esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. O processo judicial eletrônico e a criação dos juizados especiais federais foram conquistas que demandaram um trabalho intenso da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O melhor formato, como fazer a implantação, as regiões a serem atendidas de início. Desafios enfrentados na gestão de Paulo Sérgio Domingues. Paulo Sérgio Domingues nasceu em São Paulo em 6 de janeiro de 1966. Entrou para a magistratura federal em 1º de fevereiro de 95. Foi diretor do foro da seção judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e juiz assessor da presidência do TRF. Presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil de 2002 a 2004. Nós sempre defendemos que o judiciário fosse aberto para a sociedade entender como ele funciona. Nós sempre achamos que a sociedade respeita aquilo que ela entende. O que ela não vai entender, ela pode temer, mas não respeitar. Nós sempre defendemos também a criação do Conselho Nacional de Justiça pela proposta da Emenda Constitucional 29. Então nós tínhamos uma visão de que a justiça tinha que ser desta forma, clara, transparente, para que a sociedade pudesse conhecê-la, enfim, e eficiente para ser reconhecida pela sociedade pelo trabalho que faz. Sempre procuramos demonstrar que o trabalho, a eficiência do nosso trabalho, ela existia. Nós sempre criticamos muito a se dizer o judiciário não há acesso ao judiciário. Não é verdade, sempre houve preocupações nesse sentido. Nós procuramos apoiar a criação dos juizados especiais federais, eles nasceram dentro da JUF, os juizados especiais federais, a proposta de lei para a criação dos juizados especiais, que aumentou enormemente o acesso à justiça. A lei da informatização do processo judicial também surgiu dentro da JUF como uma maneira de tornar mais eficaz e mais fácil a prestação da justiça aos cidadãos. Somos os maiores frustrados quando a justiça não funciona. Todo mundo reclama quando a justiça demora, quando ela não funciona, quando ela não é eficaz, mas imagine que nós, juízes, que queremos, que prestamos a justiça, quando ela não funciona, quando ela demora, quando ela tarda, quando ela não é eficaz, nós somos os maiores frustrados porque o nosso trabalho não é efetivo. Acho que o judiciário como um todo vem procurando perceber e vem agindo no sentido de se conscientizar de que ele trabalha para a população e não para os eruditos. A Justiça Federal vem crescendo já muito desde a Constituição de 88, na primeira instância, e os tribunais não cresciam. E essa necessidade surgiu já há bastante tempo, e nesse período nós retomamos audiências públicas na Câmara, manifestações na imprensa, estudos técnicos que já demonstravam a necessidade desses novos tribunais naquela época. Se eles eram necessários naquela época, imagine hoje. O juiz não é apartado da realidade social. O juiz ele é imparcial, deve ser sempre imparcial e reservado quanto aos processos que ele tem naquele momento sob seus cuidados, porque ele não deve sair em público fazendo pré-julgamentos. Não é? Mas ele falar e agir como ser político que é, como membro de um poder da República, isso não é apenas um direito do juiz, é um dever. É um dever, né, de se manifestar em relação às questões que acontecem no país. Realmente é impossível, num Estado democrático de direito, se pretender calar o magistrado, impedindo que ele exerça esse seu papel político. No Justiça para Todos de hoje, falamos sobre lavagem de dinheiro. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.